Olá, tudo bem? Eu me chamo César Oliveira. Esse é o terceiro e último vídeo dos vídeos que nós estamos gravando pelas oficinas culturais do município de São Sebastião, né, da Fundação Deodato Santana, no estado de São Paulo. E é isso, vamos lá, sem mais delongas. Bom, nos últimos vídeos eu falei sobre o meu início, né, o meu primeiro contato com o violão, sobre qual foram algumas referências que eu tive também, minha maior referência no caso, né, como eu disse, minha avó me ensinando. Aí no segundo vídeo falei sobre algumas referências que eu tive também na parte da guitarra também, que eu sempre tive muito contato com o rock and roll também, alguns deles foram, né, muito importantes aí, me impactaram bastante na época. O começo desse vídeo eu cheguei a comentar das referências da guitarra, mas eu não comentei das referências do violão, então eu vou pegar esse começo só para falar, né, de algumas referências que eu tive na parte do violão, né, tirando os mestres que eu tive aqui também, como por exemplo a minha avó mesmo, que sempre me ensinou de maneira com uma excelência muito grande, assim, tecnicamente falando. Ela veio da escola clássica, então assim, uma técnica apuradíssima, né? Os mestres aqui que eu cheguei a comentar também, o Daniel Feijó, o Daniel Carlotto também, que desbloquearam minha mente para bastante coisa. E quando a gente vai para um âmbito, assim, vamos dizer, maior, né, a gente está falando de alguns artistas já mundialmente, consigo dizer, né, nacionalmente renomados tem, assim eu consigo dizer do João Gilberto, por exemplo. Foi um grande gênio da música brasileira, né, que deixou pra gente aí um legado de violão, assim, na parte de rítmica, na parte também de acordes da bossa nova também, que é estudado até hoje, até em faculdades de música fora do país, assim, para vocês verem o tamanho, né, desse cara, desse João Gilberto, né? Dentre eles alguns outros também, Djavan também para mim sempre uma grande referência, com aquele pé que ele tem, né, da música brasileira com o jazz também, que fica maravilhoso, né? E algumas referências internacionais também, né? Eu acho que eu não posso esquecer de falar do Paco de Lucia também, que foi, eu acho que o maior nome do violão flamenco também, como eu disse, né, nos outros vídeos. Eu cheguei a estudar um pouco de flamenco também, foi passado um pouco da técnica para mim, então eu quis ir atrás também de ver grandes nomes tocando para conseguir também. A gente sempre pega um pouco da linguagem dos grandes mestres, a gente traz pra gente e nós, né, adaptamos da nossa maneira, assim, sempre deixando o nosso jeito, assim, né, passando da nossa maneira como que a gente quer expressar isso. E só nesse começo, pegando brevemente, né, que eu esqueci de falar das referências do violão e agora elas já estão aí referenciadas já. Bom, uma coisa que eu acho que é importantíssimo também, né, para nós que somos da parte artística, assim, né, nós trabalhamos com arte, né, independente de qual seja a área artística, a gente tem que saber, né, e a gente tem que pelo menos colocar, né, como ponto de vista, eu digo para mim, assim, por exemplo, que a arte, assim, no meu caso vou falar de música, né, que é o que me compete. Eu vejo a música assim como um bem maior, assim, sabe? Porque a música, gente, por mais que muitas vezes a gente pense, né, na música às vezes como algo, mas eu escuto de vez em quando, ou às vezes só pego o violão assim, às vezes para tocar de vez em quando, como um hobby e tudo mais, né? Nós, né, da parte artística, que vivemos disso, que tiramos o nosso sustento disso, a gente vê isso realmente como uma profissão, né? É o que nós fazemos. Nós estudamos, né, bastante tempo para conseguir desenvolver e mostrar sempre a arte da maneira mais bonita para vocês, né? Porque a arte nada mais é, gente, do que uma forma de expressão, seja ela qual for, né? Então, se você tá pegando um instrumento, seja ele qual for, um piano, um violão, independente, você tá se expressando de alguma maneira, você tá colocando alguma música que está dentro de você para fora, né? E a música, ela tem um impacto, assim, gigantesco. É enorme o impacto que a música consegue ter nas vidas das pessoas, né? Eu fui um grande exemplo disso também, que a música pra mim apareceu assim, nossa, me faz bem, assim, é uma coisa que eu escuto, eu faço, né, na parte da prática também, e quando eu toco o meu instrumento, ou quando eu tô escutando alguma música assim, sabe? Com a minha família aqui em casa, ou alguma coisa que a gente, felizmente a gente tem o mesmo gosto musical aqui em casa, então a gente sempre, o som que tá tocando agrada a todo mundo, né? Então, e é um momento que a gente se sente tudo
todo mundo muito bem, assim, sabe? Porque a música, gente, é uma coisa tão gigante, tão enorme, assim, que ela consegue mexer com as nossas emoções. A gente consegue ficar muito feliz escutando uma música, às vezes a gente está meio deprê também, e a música consegue deixar a gente um pouco mais para baixo, dependendo de como que é, né, a música que a gente está escutando. E o impacto disso tudo, gente, não é só na parte emocional, né? A gente tem a música também como, né, um direito também. Todos nós, né, isso seguindo a Constituição mesmo, temos o direito à arte também, seja ela qual for. E além disso, existem estudos também já comprovadíssimos também, né, de que o ensino musical ele ajuda muito em questões cognitivas também, na questão de coordenação motora e tudo mais. E sem contar que música também, quando a gente está trabalhando, a gente sempre trabalha na parte com números, né? Então até já aconteceu comigo, tá, gente? De ver também crianças que tinham um pouco de dificuldade na disciplina de matemática na escola. E de repente, quando começou a aprender música e começou a entrar a parte dos números da música, dos compassos e tudo mais, as crianças começaram a entender melhor. Porque é legal, gente, que a música ela pode ser ensinada de maneira lúdica também. Então, às vezes, uma parte teórica da matemática, que às vezes é explicada numa lousa, de maneira apenas teórica e tudo mais, pode ser que para aquele aluno em específico, ela não consiga entrar, né, rápido dessa maneira. Mas às vezes a gente consegue explicar de uma outra maneira, que a música é uma delas também, de uma maneira mais lúdica, e de repente essa criança ela se demonstra assim, que consegue ter um raciocínio lógico para matemática ou para outras coisas assim, fantástico, né? E isso, eu sou a prova viva disso, porque eu vi acontecendo em sala de aula, né? Alunos meus que tiveram dificuldade de matemática e de repente as notas de 6, 7 pularam para 9, 10, né? Sem contar também que é aquela coisa, né, gente? O ser humano ele tem a necessidade, né? Nós somos feitos para que a gente se expresse de um jeito ou de outro, pela fala ou de alguma maneira. E a música é uma maneira de se expressar também, como eu disse previamente, né? Então, às vezes a criança ela é um pouco mais, vamos dizer assim, introspectiva, assim, ela é mais para dentro, e de repente quando ela se descobre num instrumento, a gente vê que essa criança, os olhos da criança brilham, ou independente, não precisa ser só da criança, né, gente, de qualquer pessoa que pega e se consegue se expressar com a arte, você vê o brilho nos olhos, você vê que a pessoa fica extremamente feliz quando toca uma música que gosta, por exemplo, né? Então, o impacto que a gente consegue ter, gente, da arte na vida das pessoas é enorme. Nós temos terapias, inclusive, né, que são feitas com base em música. A gente tem a musicoterapia aí já para, né, para quebrar qualquer dúvida que fique. Às vezes de pessoas que têm dificuldades e tudo mais, assim, sabe? Até a gente não diz só psicológicas, dificuldades às vezes com coisas de coordenação motora e tudo mais, e a musicoterapia tá lá. Nós temos também o grande enriquecimento também dos bebês, né? Nós temos a musicalização infantil também, que a gente vê que os bebês que começam a musicalização infantil já de bebês mesmo e continuam indo em musicalização e depois aprendem um instrumento, o raciocínio lógico dessas crianças ele funciona muito mais rápido, né? Ele consegue às vezes ver coisas também que às vezes as crianças que não tiveram esse contato com música desde pequenos não conseguem ver, né? E nessas horas em que a gente coloca uma criança já numa idade de bebê mesmo assim, até crescer, né? A gente às vezes acaba percebendo um dom musical assim e estudando desde pequeno enorme, né? E eu tenho casos também, gente, de alunos que eu fui instrutor desses alunos, esses alunos se mostraram assim geniais na questão musical, se empenharam, estudaram e hoje em dia estão dando aula também. Para vocês verem como as coisas são, né? A música, gente, ela é uma coisa que ela pede um pouco da gente. A gente precisa estar lá, tem que dar o carinho para ela também, porque uma hora ou outra ela te recompensa, né? Ela já te dá a recompensa já desde o momento que você começa. Mas às vezes pode virar uma profissão também, que é o meu caso, que é o caso de alunos meus também que começaram, né? Nem imaginava, às vezes aluno que chegou e falou assim, o sonho dele naquela idade era ser astronauta, vamos supor, né? Que é o sonho que a gente tem dos meninos, ou às vezes as meninas, eu quero ser modelo, ou eu quero ser veterinária.
quero ser médico, alguma coisa assim. E hoje em dia são instrutores de música de um grau de excelência altíssimo, assim, né? Então, esse impacto para vocês verem como que ele se dá, como que ele se faz, né, na nossa vida. E eu sou, né, a prova viva aí também de que a música ela tem que ser já, quando a gente está falando das crianças, já tem que ser a criança tem que começar a escutar a música já na barriga da mamãe já, né? Quando tá lá na barriga lá, se puder escutar a música ou tiver alguém que consegue tocar um instrumento, já, né, faz aí tocar, né, ouvir uma música, porque já tem comprovações disso, né, gente? Às vezes, por exemplo, um pai toca, né, um violão, né, enquanto o bebê está na barriga, e quando nasce, às vezes o bebê está meio agitado, o pai pega o violão, toca novamente e a criança se acalma, né? Então, olha só, gente, olha o tamanho do que a gente está lidando aqui, né? Então, isso que eu estou falando para vocês, gente, é só, assim, um assunto só dentro dos impactos que a música consegue causar na vida das pessoas. É o que eu falei no outro vídeo, se a gente for falar aqui, gente, dos benefícios que a música pode trazer, a gente fica aqui até amanhã falando, né? E, e é isso aí, gente. Eu acho que essa é a minha visão, né? Resumidamente, assim, falando sobre o que a música é pra mim, o que a música pode ser para as pessoas também, né? E é isso. Eu sou suspeito para falar, né? Sobre o que a música pode fazer de bom para a vida das pessoas, certo? Então, gente, aqui eu me despeço de vocês. Esse foi o último vídeo. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa também, eu estou à disposição também, né? Tenho o contato aí no canal do YouTube também. Podem entrar em contato nos comentários aí também, que tendo um tempo eu consigo aí responder cada um. Tá bom? Muito obrigado. Um ótimo dia a todos e tchau, tchau.